Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. O meu entrevistado de hoje é Cláudio Júnior Oliveira, economista e administrador, mestre em inovação e doutor em administração e diretor operacional do SINDAG, o Sindicato Nacional das Empresas de Aviação Agrícola. E o tema da nossa entrevista será Articulação Institucional e Política da Aviação Agrícola no Brasil. Meu amigo, seja muito bem-vindo. Como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, Divino? Prazer estar aqui no Agro e Prosa, famoso no meio da aviação agrícola. Eu escuto bastante, vejo o nosso time participando aqui de vez em quando desses encontros. É um prazer estar junto com você aqui nesse momento. Ô, Cláudio, tem algumas causas que a gente compra, porque a gente sabe que as causas são muito boas e que vale a pena a gente lutar por elas. E a aviação agrícola, ela tem um lugar todo especial no meu coração, viu? Que bom saber disso. Aliás, no nosso coração, né? Parece que quanto mais a gente conhece do setor, mais paixão vem de dentro, né? Pô, acabou sendo o tema da minha tese de doutorado, né? Então, para você Ah, ver é? como, opa, a sustentabilidade dentro do setor da aeroagrícola, essa parte toda da gestão, justamente porque ela é apaixonante, né? Quem a conhece, eu venho de outro setor automobilístico, conheço ela já há praticamente 8 anos, realmente ela é apaixonante. Quanto mais a gente conhece, mais a gente quer nos aprofundar no setor. Exatamente. Ô, Cláudio, como é que é o seu trabalho? Articulação institucional e política. O que que é exatamente isso? Bom, Divino, esse trabalho ele tem o objetivo principal de levar a informação às instituições, sejam elas governamentais ou representativas da parte privada, mas principalmente levar a informação correta sobre a atividade, defender a atividade também em ocasiões governamentais, em projetos de lei, agora na reforma tributária, por exemplo, mas eles basicamente se resume na representatividade do setor e na defesa de questões específicas da atividade, levando conhecimento sobre a frota, o porte, os impactos que o setor causa e a importância que ele tem para o Brasil e para o mundo. Então, esse diálogo ele abre muitas portas, né, obviamente, para a realização de projetos como o MBA, né, o único MBA no mundo voltado ao setor, é do SINDAG, né, aberto portas com outras instituições. Então, essas conexões com várias instituições, associações do Brasil, é o principal objetivo da área de relações institucionais. Eu acredito que não seja um trabalho fácil, apesar que o setor ele tem uma visibilidade pelo tamanho, né, a segunda maior frota do mundo, mas mesmo assim é um país de muitas resistências. Como é que você avalia esse trabalho de articulação institucional da aviação agrícola brasileira? Olha, eu posso dizer, porque estamos vivendo isso já há 7 anos dentro do setor. Ampliou-se muito a representatividade, advinda, claro, de alguns ataques por falta de informação ao setor. O próprio setor ele está levando muito mais informação do que anteriormente. O que nós víamos, né, há 7 anos atrás, é algumas empresas fazendo alguns trabalhos, às vezes de forma isolada em suas regiões, por necessidade, mas hoje nós vemos uma orquestração pelo Conselho de Administração do SINDAG, chegando em lugares como Pará, Maranhão, Piauí, Paraíba, né? Nós estávamos em Alagoas, lá em Maceió. Algumas pessoas pensam, não tem aviação agrícola? Tem, 24 estados brasileiros têm aviação agrícola, tem avião, tem drones voando. Então, hoje, nós podemos falar, né, que o setor tem aumentado muito. Para teres uma ideia, nós já temos conexão com mais de 200 instituições do agro, né? Soja, milho, trigo, algodão, banana, cana-de-açúcar, são mais de 20 culturas que a aviação agrícola tem no país, e nós criamos essas conexões durante essa trajetória, Gabriel e eu que trabalhamos continuamente nessa área institucional, mostra aí que muitas ações foram realizadas, claro que muitas têm por se fazer, mas evoluiu muito nos últimos anos o trabalho de conexão pela necessidade, né, principalmente pela necessidade de abrir o diálogo com algumas instituições que não compreendem a atividade, algumas que realmente não estão totalmente do lado do agronegócio. Então, nós temos que trabalhar nessa conexão aí constantemente.
Aliás, vocês trabalham com instituições que não têm a ver com agronegócio ou todas elas têm alguma ligação direta? É excelente a tua pergunta, porque há pouco tempo nós entramos na Coagro. É uma comissão específica, uma câmara específica da Confederação Nacional da Indústria. Então, quando a gente fala em agro, a gente não pensa, às vezes, que o agro impacta diretamente na indústria. E quando nós falamos na indústria, nós falamos em fabricação de móveis, nós falamos em fabricação de smartphones, que vai agro ali dentro também, que a aviação agrícola atende, placas de computadores. Quando nós falamos em agro, nós falamos em muitas outras coisas que não pensávamos que impactaria, né? Então, hoje, nós abrimos muito mais o leque ao entender que a aviação agrícola ela não impacta somente o agronegócio, somente o alimento em si, mas ela atende a celulose no Brasil, né? Que muito utilizada em muitos equipamentos, em muitas outras coisas. Ela atende um mercado grande, né, de papel, atende o mercado de tecnologia, tudo está conectado ao agronegócio, a própria fabricação de casas de madeira, tudo é conectado, vem lá do eucalipto, vem da seringueira que é atendido pela aviação agrícola. Então não há como isolar, né? A cerveja, aí nós temos aí os produtos que são derivados, são todos atendidos pela aviação agrícola. Então hoje, Divino, não tem como se isolar, né? Eu costumo dizer isso, somente na agricultura, porque não tendo a aviação agrícola, seja ela por aviões, helicópteros ou drones, vai impactar diversas outras atividades que muitas vezes nós nem pensamos que iria, né? Por exemplo, objetos que os médicos utilizam, também impacta lá, né? Ração dos animais, impacta a carne. Então, quer dizer, hoje não há como se isolar mais quando precisamos conectar novas instituições à aviação agrícola do Brasil. Eu não sei se há alguma pesquisa nesse sentido, mas vocês sabem, em números, quais são os impactos econômicos que a atividade proporciona? Bom, Divino, atualmente o setor tem em torno de 2.700 aeronaves. Nós temos aeronaves grandes, né, que levam aí 3 toneladas de água para combater incêndio ou produtos, e tem as aeronaves um pouco menores, 900 litros, aí os Ipanemas, né, da Embraer. Nós temos os drones agrícolas. Se nós levarmos aí em consideração 60 mil hectares por safra cada aeronave faz no Brasil, levando em consideração que tem as pequenas que fazem 8 mil, 25 mil, mas tem outras que passam de 200 mil, passam de 100 mil hectares numa safra. Quer dizer, uma média ponderada, nós chegamos a 60 mil hectares. Se nós multiplicarmos isso ao número de aeronaves que tem no país, nós passamos de 120 milhões de hectares atendidos pela aviação agrícola no Brasil. Aí você vai me dizer, mas não tem isso de terra disponível na agricultura brasileira. Mas nós temos que considerar que o avião passa 3 a 4 vezes no mesmo local para combater uma praga, uma doença que ataca fortemente a lavoura. Então, nós estamos falando de mais de 120 milhões de hectares atendidos em todo o país. Só um exemplo muito fácil de entender, o Maranhão tem em torno de 50 aeronaves que trabalham lá. Dá mais de 3 milhões e meio de hectares atendidos pela aviação agrícola, só por aviões, nem vamos falar em drones ainda. A soja cresceu 6% há 2 anos atrás. Quer dizer, a agricultura ela cresce junto com a aviação agrícola e vice-versa. Nós pegamos todos os números, Divino, de grãos e frutas dos últimos 20 anos no Brasil. Nós juntamos isso por meio do IBGE e identificamos que 82% da produção agrícola do país de grãos e frutas está no Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul e Bahia. Bom, nesses 8 estados está 87% da frota aeroagrícola brasileira. Então, quer dizer, os estados que possuem mais poder agrícola no país, mais força agrícola no país, são os locais onde a aviação agrícola também tem a sua maior frota. Então, quer dizer, esses 8 estados entregam praticamente 25% a 27% do PIB econômico do país.
Nós estamos falando de uma força de exportação e num superávit que sustenta a balança comercial brasileira. E nesses estados estão contemplados as empresas de aviação agrícola, os aviões, a frota agrícola estão nessas regiões. Então, hoje, o impacto da aviação agrícola é extremamente grande e significativo. Só para fechar essa fala, Divino, fazendo uma comparação aqui, os dados do Ministério da Agricultura e dados que o SINDAG vem levantar ao longo dos anos. Um piloto agrícola com uma aeronave Air Tractor, por exemplo, 502 XP, em 3 horas ele faz 1.200 hectares. Então, imaginemos aqui, um piloto, 1.200 hectares em 3 horas. Um trator faz em 3 horas, pelo Ministério da Agricultura, em média, 45 hectares. Então, tem uma diferença do trator para o avião, 1.200 para 45. Quando nós falamos em costal, nós estamos falando em 0,9 hectares por dia uma pessoa pode fazer. Nós precisaríamos de 1.200 pessoas batalhando com uma bombinha costal, usando EPI no sol, 1.200 pessoas para fazer frente para um piloto em uma aeronave 502 XP. Então, quer dizer, um piloto ele entrega demais em relação a qualquer outra forma de aplicação. Nós estamos falando em aeronave que passa de 220 km por hora, é incomparável. Em um trabalho feito em Brasília, eles identificaram que a aviação agrícola ela pode ser 75 vezes mais rápida que outras formas de aplicação. Então, é certo o impacto econômico se nós não tivermos essa ferramenta. Tanto que um dos maiores países agrícolas do planeta, que é os Estados Unidos, também tem a maior frota aeroagrícola do planeta. A aviação agrícola, conforme você colocou, é grande, é gigante, mas os desafios também são. Quais são os principais desafios que a atividade enfrenta? Eu vou falar do primeiro desafio que você pode dar muitas aulas para nós sobre o assunto, que se chama comunicação. De fato, o agronegócio no Brasil, ele vem investindo em comunicação já há um bom tempo. Nós vemos as movimentações da Confederação Nacional da Agricultura, o próprio Instituto Pensar Agro, né? Tem trazido comunicação, a ProSoja, a Abramilho, as instituições têm trazido a informação. Mas tudo que se faz é pouco, e muito pouco. Porque nós estamos falando em uma população urbana que se alimenta não de informação sobre o agro, mas de outras coisas, de cantores. Nós estamos concorrendo na internet com músicas, nós estamos concorrendo o agronegócio com filmes que as pessoas querem assistir, com memes, nós estamos concorrendo com muitas outras coisas. E nós temos que levar a informação correta para essas pessoas, porque elas influenciam políticos, elas influenciam governos, executivos e o judiciário também. Então, quer dizer, a informação correta da atividade hoje é o maior desafio. Bom, então, como estávamos falando anteriormente, a comunicação ela vem como talvez o primeiro e o principal desafio que o setor tem no Brasil, de levar informação para o agronegócio e também levar para as comunidades em geral, para cair essa influência positiva, né, junto aos governantes, junto ao judiciário, junto ao legislativo. E aqui cabe salientar um ponto importante, Divino, que é a votação que houve no Superior Tribunal Federal, no STF, onde foi votada a constitucionalidade da lei de proibição no estado do Ceará, da aplicação aérea. Ela impactou fortemente o setor no Brasil, quando houve essa votação, mas o que realmente chama a atenção, Divino, é a ministra Carmen Lúcia, que respeitamos muito, obviamente, né, colocar no seu relatório a palavra veneno. Por exemplo, né, ela colocou no relatório também que, citando uma pesquisadora chamada Rigoto, ela é pós-doutorado em sociologia, citando que a aviação agrícola perde 70% de tudo que se aplica. Ora, vamos lá, vamos falar rápido sobre isso para a gente poder aqui quebrar já esse mito. Vamos pegar um avião 802 da Air Tractor, leva muito produto. Pode levar no Hopper Divino 100 mil reais de produto. Imagina perder 70 mil reais por voo. Perderia 420 mil reais por dia em 6 voos, 9 milhões e 22 dias trabalhados, quer dizer, uma perda de uma aeronave de médio, grande porte por mês.
Então, não faz sentido esse tipo de questão. Agora, eu sempre costumo dizer, de quem é a responsabilidade de levar a informação? Do próprio setor de aviação agrícola. E agora da agricultura como um todo. Então, nós voltamos novamente a uma questão chamada comunicação. E o outro ponto é essa dualidade que nós temos hoje no país em relação à política. Nós temos um posicionamento muito forte para um lado e para o outro. Mas todos precisamos conviver dentro do mesmo país, da mesma área, trabalhando e sustentando economicamente, ambientalmente, socialmente, todas as regiões do país. Então, o diálogo também com alguns partidos, algumas pessoas específicas, algumas autoridades, tem sido mais desafiador, porque muitas vezes se chega a informação divina para as pessoas, elas recebem, colocam um projeto de lei, colocam alguma ação específica, não com a informação ao todo contemplada, e acabam gerando ações, às vezes não positivas, contra uma atividade que entrega muitos hectares no país e influencia principalmente, né, a receita dos municípios e dos estados. Né? Hoje o Ceará está em último lugar no Brasil, segundo a resenha regional do Banco do Brasil. Então, quer dizer, quem é que vai falar nessa perda econômica que o estado do Ceará vai ter mediante uma decisão de não deixar 2, 3 aviões fazerem um trabalho uma vez por ano lá? Isso se chama comunicação, isso se chama diálogo, que tem que se abrir ainda mais pelo país, isso é articulação institucional, e me parece que esse trabalho não vai terminar tão cedo, né, Divino? Ele vai continuar por um bom tempo ainda. É uma proibição como essa do Ceará. É possível de se reverter em algum momento ou não? Ela é uma decisão definitiva e a aviação agrícola estaria, assim, digamos, banida do Estado? Ela não é definitiva, né? Existe uma lei que está em vigor lá, mas já existem projetos de lei para a atividade voltar no estado do Ceará. Já estão discutindo a volta lá no estado, porque viram realmente que ela foi extremamente negativa para o estado e para os municípios que dependiam da atividade, principalmente no sul do Ceará, né? As lavouras de banana foram se perdendo lá de uma maneira muito ruim, foram para a Bahia, para o Piauí, e os estados que queriam proibir estão fazendo contato com o Ceará e estão vendo que não foi uma boa, né? Os próprios institutos, as agências estaduais do Ceará estão notificando aí perdas significativas no estado. Então, automaticamente, os políticos já pensam, tem que voltar a atividade para o estado, né? Então, tem possibilidade, sim, de voltar por um projeto de lei novo. O STF, ele fechou a porta da inconstitucionalidade, o que não aconteceu em Goiás, na Paraíba, em vários outros estados, no Paraná, quando entraram projetos para proibir, declararam como inconstitucional, que a atividade tem um decreto-lei federal. Eu não posso proibir algo que está contemplado na Constituição Federal, né? Eu não posso proibir uma atividade. Tem a Agência Nacional de Aviação Civil, tem o Ministério da Agricultura, tem regulamentações federais, por que vou proibir, né? O estado do Goiás, há pouco, inclusive, rejeitou um projeto de proibição por inconstitucionalidade depois da decisão do STF em relação ao Ceará. Isso aconteceu na Paraíba também, e isso aconteceu agora há pouco, há um mês atrás, no Mato Grosso do Sul. Então, os estados não querem restringir a atividade. E o Ceará viu, né, que eles estão tendo uma perda tão grande, estão entrando com um projeto para voltar à aplicação aérea. Lá vamos ter que abrir um novo diálogo, né, uma nova discussão, porque isso não é tão simples, né? Tem que conversar com todos os entes lá, participantes do legislativo, para construir essa nova visão sobre a atividade. Você falou da ministra que utilizou a palavra veneno. Vocês conseguem ter trânsito no STF para poder mostrar que o próprio uso da palavra ele tem uma conotação negativa e no Congresso Nacional existem muitos deputados que eles são contra a aviação agrícola. Vocês conseguem dialogar com esses deputados, pelo menos para mostrar o que é a atividade, ou o canal de comunicação é completamente fechado? É muito boa essa sua pergunta, Divino, porque ela abre portas para trazer a veracidade dos fatos. O STF é extremamente aberto a ouvir o setor de aviação agrícola. Nós já fomos recebidos pelo ministro André Mendonça, pela ministra Carmen Lúcia, pelo ministro Gilmar Mendes, nós já fomos recebidos pela PGR também em Brasília.
Então, quer dizer, eles estão abertos a ouvir. Eles recebem também o Instituto Pensar Agro, a Confederação Nacional da Agricultura, mas isso não quer dizer que eles concordem conosco. Eles escutam, mas, obviamente, que eles têm os seus técnicos e os próprios ministros que elaboram pareceres conforme a Constituição Federal, né? Porque eles são, na prática, guardiões da Constituição Federal. Mas o diálogo ele tem acontecido, né? Tem acontecido de forma extremamente significativa, porque as entregas são feitas e realizadas de documentos, de estudos, mas nós teremos uma nova caminhada com o STF, né? Nesse primeiro ponto aqui, nós temos a DPF 667, que vai declarar aí inconstitucional ou constitucional as leis de proibições municipais. Agora não é do Ceará. A ADI, ela foi específica para o Ceará. Agora nós temos a ADPF, que é para os municípios no país, né, que querem proibir ou restringir a atividade. Então, nós temos conversado com o STF sobre isso, mas também temos dialogado com as associações para que possam conversar com eles também. Bom, o outro ponto que você trouxe em relação àqueles que desconhecem, muitas vezes, o setor e são contra a atividade. Nós temos conversado, sim. Alguns abrem fortemente para o debate, acabam retirando esses projetos de lei. Agora, nós temos outros que eles realmente estão decididos e não querem mais ter a atividade, e aí realmente não abrem para o diálogo, né? A gente até os procura, muitas vezes, em alguns momentos onde a reunião ela é geral sobre outros assuntos, a gente acaba aproximando até eles. Alguns promotores, nós já enviamos convites para conversar, mas eles não abriram essa possibilidade, enviamos ofícios, também não nos receberam, porque aí são vinculados alguns fóruns específicos de combate aos impactos agrotóxicos, que nós respeitamos, né? O nosso país que vemos é democrático, mas eu acho que a abertura para o diálogo ela tem que ser tanto de quem é contra para quem é a favor. Nós temos que abrir o diálogo, nós temos que trazer professores, nós temos que dialogar com professores de economia, professores de meio ambiente, professores de agronomia, nós temos que abrir o diálogo e não fechá-lo. O SINDAG sempre esteve aberto a participar de todas as audiências, inclusive aquelas que são contrárias ao setor, como nós participamos em Salvador há pouco tempo. Em nível federal também participamos no Conselho Nacional de Direitos Humanos, Gabriel participou lá, eu participei na Bahia. Quer dizer, a gente está aberto ao diálogo, mas realmente na parte do legislativo a gente identifica algumas autoridades do legislativo que não abrem possibilidade de diálogo. Já vimos alguns promotores também que não abriram possibilidade de diálogo, e isso realmente a gente perde, né? O Brasil perde com isso, porque o importante é construir uma conversa positiva, um diálogo positivo que possa trazer a elucidação de fatos reais. Essa pesquisa de 70% de perda, por exemplo, Divino, que estava lá no relatório da ministra, o próprio pesquisador da Embrapa, que fez ela, disse que foi usado de forma inadequada. Por quê? A pesquisa dele foi feita para teste de calibração, e eles utilizaram lá como teste de deposição. Então, vejam que se abrisse o diálogo com o pesquisador, essa dúvida terminaria, mas simplesmente tiraram um pedaço de um estudo e jogaram ali, como se fosse uma verdade absoluta para a deposição, mas era a calibração. A Embrapa, e aqui vai um reconhecimento ao governo Dilma Rousseff, investiu R$1,5 milhão na Embrapa, que fez um estudo em 10 universidades do Brasil, atestando que a atividade de aviação agrícola, obedecendo à regulamentação, seguindo as boas práticas agrícolas, que o agrônomo conhece muito bem, é extremamente segura e benéfica. Então, não há preocupação com a atividade, que ela já foi atestada pela própria Embrapa, investimento milionário, que podemos dizer, envolvendo muitas universidades, e ela é também foco de estudo de universidades fora do país, nos Estados Unidos, da Europa, utilizam para combater mosquito na Espanha, em 2019 utilizaram, estavam incomodando lá os visitantes, usaram um avião agrícola para atacar os mosquitos. Então, quer dizer, o Brasil não utiliza, a Argentina utiliza, os Estados Unidos utiliza, eles não têm chikungunya, zika, o Brasil tem, infelizmente, porque utiliza aquele fumacê que só pega o frente das casas, não pega os fundos, né, das casas. Então,
esse diálogo tem que ser aberto, Divino, porque tem muita coisa que as pessoas não conhecem de benefício, que é muito maior do que dizem aí, muitas vezes, contra a atividade agrícola. Ô, Cláudio, se as autoridades não conseguem entender a atividade, eu fico imaginando a população, que não tem a quantidade de informação que esse pessoal tem, que não que recebem informações o tempo todo, de tudo quanto é lugar. Hoje em dia as pessoas têm mania de receber informação no WhatsApp e dão uma olhadinha na capa e já compartilha, como se aquilo fosse verdade. Eu até costumo brincar, né? Tem uma pessoa que eu conheço aqui no WhatsApp que ele compartilha quase toda semana que o Congresso Nacional está sendo invadido pelo Exército. E eu acho que não adianta falar para ele que não está, porque ele vai continuar compartilhando aquilo como se fosse verdade verdadeira. Qual é a percepção, no geral, que a população tem em relação à aviação agrícola? Devido a essa pergunta, ela é digna de uma resposta de $1 milhão, eu diria, porque, desculpa a brincadeira, mas eu fico olhando para o Brasil hoje, a gente que já andou aí 24 estados nesses 7 anos, a gente vê uma diferença tão grande em relação às populações. No Rio Grande do Sul, no interior, tem esse entendimento sobre aviação, né? Se entende mais. Mas vai a Porto Alegre, pouco se entende. Se nós chegarmos na capital, em São Paulo, pouquíssimo se sabe sobre aviação agrícola, mais do que chega no ZAP. Eu vou chamar de ZAP, né? Porque é aquela questão bem fraca academicamente, né? Entendimento muito raso sobre a agricultura como um todo, sobre biodefensivos, por exemplo. Então, se chega no interior, já muda, né? Você tem um grupo de estudantes mais fortes. Agora, isso me faz pensar, Divino, e abre portas para outra questão, mas eu preciso trazer aqui a relevância que tem da manifestação dos engenheiros agrônomos na defesa da sua atividade. Porque se a agronomia se manifestasse mais, eu sou economista, desculpa me meter lá na agronomia, meu colega Gabriel é o agrônomo, eu sou economista, mas como é importante uma atividade ser defendida pelos seus, né? Eles têm que chegar na universidade e falar sobre isso. Nós temos pouquíssimas universidades do Brasil que falam sobre aviação agrícola. E essa é uma das causas da população não conhecer a atividade, porque nem o agrônomo conhece direito a atividade. Ele não conhece profundamente. Hoje o Ibravag, o SINDAG, tem feito um trabalho contínuo dentro das universidades, tentando colocar uma disciplina de aviação agrícola, para que pelo menos os agrônomos tenham consciência da atividade, da normatização, regulamentação, tecnologia em si, como gota, vento, temperatura, umidade, que é uma coisa que parece tão básica para nós aqui que vivemos dia a dia, mas que muitas vezes o engenheiro agrônomo não conhece. Por isso que o Ministério da Agricultura tem um curso específico para o engenheiro agrônomo fazer. Ele não pode trabalhar na empresa de aviação sem ter um curso específico para entender de gota, vento, temperatura, umidade. Quer dizer, o Ministério da Agricultura sentiu que precisava investir em conhecimento, porque lá na agronomia já não tinha tudo o que carece. Então, só esse pedacinho, Divino, eu gostaria de dizer o tamanho que tem de desafio em relação à população em geral, urbana, principalmente, das capitais, onde não tem agronegócio. Cuiabá, por exemplo, é fortíssimo, Mato Grosso do Sul, lá no Campo Grande é fortíssimo no agronegócio, mas nós temos muitas capitais do país que não fazem ideia do que é um trator, né? Então, nós temos aí um desafio muito grande pela diversidade de pessoas no país. O nosso país é extremamente diverso, né? O nosso mundo que vivemos é do agronegócio, aqui estamos falando agro e prosa, mas muitas vezes uma pessoa que é da área urbana, escutar esse podcast para ela é um sacrifício enorme, porque ela não entende 2% que nós estamos falando aqui, por exemplo, de gota, né? Que é algo extremamente importante na hora da aplicação aérea. Por isso que eu disse que essa pergunta ela é digna de $1 milhão, né? Porque a resposta dela realmente resolveria muitos problemas, desafios que nós temos no agronegócio como um todo, meu amigo. Ô, Cláudio, eu acho que nós, da comunicação, pecamos muito quando vamos comunicar o agronegócio, porque a gente quer falar daquilo que é complexo.
Porque, conforme você disse, às vezes as coisas são tão óbvias para a gente, são tão básicas, que a gente acha que todo mundo compreende da mesma forma, todo mundo tem o mesmo grau de compreensão, e que aquilo, assim, vai se tornar ridículo diante daquilo que as pessoas precisam saber. Mas não, na verdade, o que as pessoas precisam é de ouvir o básico. Se nós conseguirmos passar o básico para as pessoas, o resto vai ser fácil de ser compreendido. A gente já quer começar, sabe aquela criança que está precisando de aprender A, B, C? A gente já quer começar na álgebra com as crianças. E não é. Por isso, talvez, o agronegócio tenha tanta dificuldade de se comunicar, porque a gente quer falar o incompreensível. Quando a gente mostra, por exemplo, dia desses eu vi um vídeo, né, de um avião jogando algo numa quantidade muito grande, eu imagino que seja água para combater um incêndio. Exato. E num grupo de jornalistas alguém perguntou na hora, mas isso aí é água, né? Veja bem, em um grupo de jornalistas do agronegócio, alguém ficou com dúvida se aquilo era água ou não. Quer dizer, passou pela cabeça dele que aquilo poderia ser, como diz a ministra lá, né, veneno. Né? E não, quer dizer, é algo tão óbvio para a gente, você olha e fala assim, cara, é lógico que isso aqui é água, né? Não tem nem por que imaginar que não seja, mas para quem vê e não conhece, não está dentro, acabam ficando essas dúvidas aí. E de que maneira, para a gente, nós já estamos quase chegando ao final aqui, de que maneira no seu ponto de vista, no seu entendimento, a aviação agrícola contribui para a segurança alimentar do Brasil? Porque para muita gente, a aviação agrícola é sinônimo de doença. E você mostrou que lá no Ceará, ao retirar a aviação agrícola, a produção alimentar caiu. Como que as pessoas podem ter alimento saudável à mesa, tendo a contribuição da aviação agrícola? Divino, aqui tem alguns pontos que nós temos que elencar. Bom, o primeiro deles é trazendo o Ceará de volta. Tá? Foi feito um estudo lá no próprio estado, que é o Programa Nacional de Vigilância de Populações Expostas a Contaminantes Químicos no Ceará. Ele foi publicado em janeiro de 2023. E ele comprovou que os casos de contaminação por defensivos químicos aumentaram em 2019, quando proibiram a aplicação aérea. Por quê? Bom, eu não sou da agronomia, então eu tive que estudar muito, porque a minha tese de doutorado eu fiz sobre os aspectos ESG, que é muito estudado no mundo, responsabilidade social, ambiental e de governança. Conectei a inovação verde. Então, eu busquei todas as teorias possíveis e existentes nos maiores portais de artigos publicados no mundo para entender o que se pensa. Primeiro, a aviação agrícola praticamente não tem, né? Muito sobre pulverização em si, mas não se tem um estudo da gestão ESG. Mas vamos lá. Vamos pegar um baldinho, e eu vou explicar aqui para a comunidade em geral. Vamos pegar um baldinho, vamos jogar nele 10 litros de água. Nós vamos encher esse baldinho de 10 litros. Você pega esse baldinho e joga em 10 mil metros quadrados. Isso é 1 hectare. Você pega uma quadra grande que você tem na sua cidade e joga esse baldinho. Veja o impacto, a contaminação que ele vai trazer para esses 10 mil metros quadrados. É isso que o avião faz. Só que ele transforma esse baldinho em pequenas gotículas. E esse baldinho, ele não é composto só de defensivo químico. Ele é uma junção de água e defensivo. A gota é o tamanho de 100 micras, 150 micras. É praticamente imperceptível de ver uma gota. A gente vê uma pequena nuvem que cai. Então, a contaminação é extremamente baixa, tanto que na pesquisa da própria Anvisa, uma pesquisa chamada PARA, onde ela analisa a presença de defensivos nos produtos que é liberado, né? Tem um limite específico que é liberado. Todos os produtos que estão, os 10 primeiros que estão ali, nenhum é aplicado por avião. É por bombinha costal. Por que isso, Divino? Porque a bombinha costal, ela aplica às vezes 400 litros por hectare, onde o avião aplica 10.
Então, quer dizer, não é que eu estou dizendo contra uma atividade que é extremamente segura, você utiliza EPI, você tem controle, né, quem aplica, etc. Só que a diferença é significativa em uma aplicação e outra aplicação. Nós temos desafios no Brasil de entender o que é segurança ambiental. Vou trazer outro dado importante, meu amigo. Como um avião agrícola ele é rápido, eu posso ter uma produção maior no mesmo local. Se eu, neste local, onde tem aviação agrícola, utilizar costal, eu vou precisar aumentar o tamanho de área. Então, eu não estou sendo sustentável. É o que está acontecendo no Ceará. A produção de banana caiu e aumentou a área. Por quê? Porque eles não têm gente, eles não têm avião mais. Eles precisam botar mais gente com bombinha costal lá. Precisa ter mais distância entre uma árvore e outra árvore. Quer dizer, isso é totalmente insustentável quando nós falamos em sustentabilidade. Outros aspectos importantes. A aviação agrícola utiliza 8 vezes menos águas de qualquer outra forma de aplicação. Aviões agrícolas têm que ser limpos em pátio de descontaminação específico, que está numa norma do Ministério da Agricultura. Até a base que sustenta para limpar o avião está lá na instrução. A espessura da base, onde vai em cima o avião, tem especificidades dentro da instrução normativa. Para trabalhar num avião agrícola, um piloto da TAM e da Gol não pode. Ele tem que fazer um curso extra pelo Ministério da Agricultura para poder ter validade pela ANAC, tem que ter horas a mais para virar piloto agrícola, tem que entender de gota, de vento, de temperatura, de umidade. E todo dia 15, vamos falar de governança, né? Falamos ambiental, social, vamos falar de governança. Todo dia 15 do mês, a empresa de aviação agrícola tem que entregar tudo o que aplica ao Ministério da Agricultura, assinado pelo piloto, pelo engenheiro agrônomo, coordenador, pelo técnico agrícola executor, é extremamente rastreável. Então, se eu ver um avião aqui pertinho, eu tiro uma foto, pego o prefixo, ligo para o Ministério da Agricultura ou mando e-mail na ouvidoria e peço os relatórios de aplicação. Eu sei quem era o piloto, o técnico agrícola executor responsável, engenheiro agrônomo, eu sei que empresa é, eu sei o que ele estava aplicando. Quer dizer, eu consigo rastrear o que é muito difícil hoje no país nas atividades. Aliás, eu desafio um setor no Brasil que tem que apresentar relatório todo dia 15 do mês de tudo que faz. Isso a aviação agrícola entrega para o país. Então, nós estamos falando aqui de fatos, não estamos rodeando o assunto, não, estamos falando de fatos, relatórios entregues. Nós estamos falando de quantidade que é aplicada por avião, por outras formas. Nós estamos falando de profissionalização e obrigatoriedade de profissionais qualificados dentro das empresas. Quer dizer, isso tudo é um pedaço do tamanho gigante que as empresas de aviação agrícola trabalham continuamente para o meio ambiente e para a segurança alimentar. Agora, segurança alimentar não é só alimento seguro, é quantidade também. A FAO está cobrando o mundo por uma entrega muito maior, né? Nós temos 7 bilhões e meio de pessoas hoje. Nós sabemos, a FAO entregou isso, que em 2050, possivelmente, teremos 10 bilhões de pessoas no mundo. A FAO mesmo disse, se pegar todo o alimento do mundo hoje e der para todas as pessoas, vai faltar. Então, quer dizer, o Brasil é celeiro? É celeiro, mas ele tem a responsabilidade de praticamente duplicar a sua produção em pouco tempo. Você não consegue duplicar a produção com bombinha costal, meu amigo. Você não vai conseguir com um trator que faz 45 hectares em 3 horas. Você vai precisar de air tractor, que entrega muito mais, 1.200 hectares em 3 horas. 45 hectares não vai atender a necessidade de alimento no mundo. E também não vai atender o que a FAO precisa, né? Que é tão cobrado isso de nós. O governo brasileiro vai tantas vezes lá falar sobre isso, né? Então, nós temos muitos aspectos, Divino, que levaríamos horas aqui falando, mas eu acredito que esses sejam extremamente significativos e importantes de trazer aqui. Meu amigo, que bom te ouvir. Foi muito legal. Esse entusiasmo que você traz é o entusiasmo da veracidade. Eu lembro quando eu era criança, meu pai era um lavrador e ele trabalhava numa roça de toco, produzindo, e produzia muito pouco, porque era a realidade da época, e eu cheguei a acompanhar isso,
e hoje eu fico vendo como estão as lavouras. Eu estive no Mato Grosso recentemente, acompanhei lá, eu acompanho aqui em Goiás, eu não fico na cidade, eu vou para o campo também, e eu vou te falar uma coisa, nós temos que ter orgulho desse nosso país, nós temos que ter orgulho desse nosso agronegócio, nós temos que ter orgulho do homem do campo, nós temos que ter orgulho dessa aviação agrícola, que é a segunda maior do planeta. Nós só perdemos em quantidade, em qualidade nós ganhamos até, nós perdemos em quantidade apenas para a maior e mais rica nação desse planeta. Meu Deus do céu, a gente tem que olhar para isso com carinho, tem que olhar com um olhar diferenciado. E outra coisa, meu amigo, todos os dias nós estamos comendo o alimento que foi produzido utilizando a aviação agrícola e estamos vivos aqui, com muita saúde, graças a Deus. Foi um privilégio ter você aqui, muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Divino, pela oportunidade, muito feliz de estar te ouvindo, e as tuas palavras fazem a gente dar uma navegada fora aqui da tela, né? Me lembrei no ano passado, em dezembro, que estávamos na Califórnia, no Congresso Americano de Aviação Agrícola. Lembrei que a Califórnia ela tem um PIB 3 vezes maior que o do Brasil. Então, veja que o tamanho dos Estados Unidos, em termos econômicos, é muito grande. Então, para nós, o Brasil ter a segunda maior frota do mundo em relação aos Estados Unidos, estando somente atrás dele, não é somente atrás dele, é somente atrás do maior país econômico, né, do planeta. Isso mostra muito, né, que temos uma terra engajada, por mais que temos desafios, né, nós temos um agricultor enraizado, aquele que nasceu, aquele que viu o pai trabalhando, ou ele está lá na roça, ou ele está dividindo informações, como você está trazendo, a riqueza da comunicação e a maior necessidade que o agronegócio tem no país, que é levar a informação real e sadia, né? Não pensando em si próprio, mas pensando realmente num propósito muito maior, que é fazer esse país crescer e se desenvolver e trazer mais coisas boas para a nossa população em geral. Então, muito obrigado, Divino, pela oportunidade. Sindag, como sempre, muito parceiro, muito agradecido pelo trabalho, né, que o AgroProsa tem feito para o setor de aviação agrícola, e sempre à disposição para trazer informação positiva, para trazer estudo, para conversar, representar a atividade no país, sempre com muita seriedade e responsabilidade, entregando aquilo que a população merece. Grande abraço. Abraço. Eu conversei, uma conversa de gente grande, sabe? Quando você ouve alguém que fala com veracidade daquilo que realmente entende, daquilo que conhece, daquilo que ele vive no dia a dia. Conversei com Cláudio Júnior Oliveira, economista, administrador, mestre em inovação, doutor em administração e diretor operacional do Sindag. E o tema da nossa conversa foi articulação institucional e política da aviação agrícola no Brasil. Se você gostou da nossa prosa, deixe um gostei. Se não gostou, deixe um dislike, sem problema nenhum. Deixe um comentário, compartilhe com outras pessoas e se inscreva nesse canal. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa. Tchau, tchau.